Essa nossa aula hoje, boa noite para todo mundo. Estamos aqui para mais uma aula e nessa aula a gente vai tocar no assunto que para muitos vai ajudar. Alguns já se utilizam do que eu vou falar, mas ainda falta algumas coisitas que eu vou passar hoje e creio que vai ajudar bastante vocês. É sobre gatilhos de entrada. É aquele negócio, né? Às vezes a gente sabe operar, a gente sabe fazer as coisas, só que não sabe a hora de tomar o risco, de clicar. Qual a melhor hora? O que eu preciso enxergar para me tomar o risco? O que eu preciso ver para me tomar o risco? Qual é o melhor? Qual é o mais seguro? Qual é o menos seguro? Qual é o gatilho mais didático? Qual é o que não é mais didático? Então vamos lá. O que é gatilhos de entrada? O próprio nome já diz, gatilho de entrada. É um start que eu preciso para tomar risco nas operações. Quando eu digo start é início. E aí gatilhos é aquilo que me estrala o dedo assim. Tá, dá o ok. Pode entrar, sem medo. Vai acontecer desses gatilhos serem falsos? Sim. E aí a gente vai identificar alguns e saber filtrar, né? Saber filtrar para ter o parâmetro mais seguro para se tomar risco. Vai ter os mais eficazes? Sim. Vai ter os mais seguros, os que são mais, digamos assim, assertivo, que paga mais, que às vezes ainda que pague pouco, mas paga mais do que os que não são seguros. E a gente vai mostrar alguns deles, gatilhos de entrada. A primeira coisa que a gente precisa para ter parâmetro de procurar, a gente vai começar a procurar gatilhos de entrada. O primeiro parâmetro que a gente precisa, eu vou escrever para vocês. Quando a gente fala de gatilho, a gente primeiro precisa se ter o contexto. Primeiro o contexto. Aonde é que você está procurando o seu gatilho? Aonde é que você está procurando o seu gatilho? É o primeiro insight ou start que a gente tem que dar em relação a gatilho de entrada. Eu não vou procurar gatilho em canto nenhum, só nos pontos principais que a gente chama de contexto. É o contexto, é o principal para a gente procurar gatilhos de entrada. Então, quando eu souber, a partir dessa aula, alguns gatilhos de entrada, eu ainda assim não vou dar crédito para eles, a não ser que eles estejam no contexto, que eu vou falar para vocês também acerca dos contextos. E aí a gente tem gatilhos, primeiro contexto, aonde é que está o gatilho, e segundo, para o meu gatilho dar o start, eu preciso de validação do gatilho. E aí quando eu falo de validação de gatilho, é o quê? O que se refere-se à validação? É a confirmação dele. Ele houve o gatilho no contexto certo? Houve o gatilho? Sim. Contexto favorável? Sim. E agora? A gente precisa de uma validação para esse gatilho. O que eu uso para validar o gatilho? Primeiro, eu uso o segredo que é para todo mundo usar. É o volume. O volume no gatilho, ele vai me dar o volume no gatilho, ele vai me dar o start da minha operação. E aí, qual é a lógica do volume? Todo mundo já sabe, não é novidade. É o acréscimo do volume, ou muito volume, nesse candle, que já está dentro do contexto, já foi validado por meio do volume. E aí, você tem mais alguma coisa? Tenho. Após a validação do gatilho com o volume, o que eu preciso mais? Contexto, validação, volume e o que falta em todo mundo. Parece brincadeira, mas coragem. Coragem de quê? De clicar. Por quê? A gente já tem o contexto, que é o ponto principal dos gatilhos. A gente vai ter a validação dele pelo quê? Pela leitura do volume. E a gente tem que criar a coragem de clicar. E aí eu vou passar algumas dicas em relação aos gatilhos, usando essas três coisas. Mas eu vou focar nas duas porque a terceira é com vocês. As duas eu vou passar, a primeira e a segunda. Então vamos lá. Quando a gente fala de gatilho,
eu tenho alguns gatilhos que visualmente falando não é segredo para ninguém. Que esse cara é um gatilho para mim, esse cara é um gatilho para mim. Ah, só porque tá no topo, porque tá no fundo? Não. Esse aqui também é um gatilho para mim. Esse também é um gatilho para mim. Esse é um gatilho para mim. Esse é um gatilho para mim. E esse é um gatilho para mim. Qual a semelhança entre eles todos? Primeiro, é a sua formação de spread, ou seu corpo, que é padrão de candle, que a gente desde o início conhece, chamado por martelo, quando é no fundo, e nesse caso uma estrela quando é no topo. Primeiro, a formação visual, e segundo, é o nosso segundo ponto. Que é o quê? O acréscimo ou muito volume no candle. Como é que eu sei? Por causa da regra de coloração. Eu sei que existe muito volume nesses candles que eu estou falando para vocês e destaquei aqui com essas setas. Então esses são meus gatilhos operacionais. Só não, tem mais. Esse é um dos. Esse padrão é um dos. Tem mais? Tem. Vou mostrar o próximo gatilho operacional. Aí vocês vão voltar às aulas e vão rever e ver e rever para fixar. O primeiro todo mundo já conhece, é de Presh, não existe novidade nele, mas nesse segundo aqui, algumas pessoas se confundem um pouco. Aqui existe um gatilho para mim operacional, mas eu não estou vendo. Mas o volume não está confirmando, porque não está laranja, não está amarelo. Mas aí eu tenho primeiro a região, que é o contexto, que é fundo, pelo menos do dia nesse momento. E segundo, eu tenho um padrão, que aí eu vou tocar no assunto, que algumas pessoas já sabem e outros não, que é a formação do candle blended, ou blended candles, que ele também me dá a intenção, ou me mostra um start operacional, ou um gatilho operacional. Do que é formado o blended candle? O blended candle é formado quando eu pego um candle mais um candle, a soma de dois candles, né? 1 mais 1 é 2, e aí eu junto esses dois, pegando a abertura do primeiro, a mínima dele, o fechamento do segundo e a máxima e a mínima dele. Ou dos dois eu pego as máximas e as mínimas e a abertura e o fechamento. A abertura do primeiro tá nessa linha, e aqui eu tenho a abertura. Beleza. Tem o fechamento do próximo candle, que é esse ponto aqui. É o fechamento do candle posterior. E aí o fechamento desse candle tá mais ou menos abaixo, pouca coisa. Então eu tenho aqui a abertura e fechamento. Só não. Eu vou juntar esses dois para me ter o spread ao corpo do candle. Aqui eu tenho um candle, abertura na parte superior e fechamento na parte inferior. E a mínima desses candles tá aqui nessa região. Tá, a mínima veio aqui embaixo. E a máxima dele, não vai ficar aquele desenho bonito, mas... E a máxima dele tá aqui nessa região. Então o que é que eu tenho? Claramente um gatilho. É um martelo, não é daqueles mais bonitos, é pelo menos no desenho. Mas o start está no padrão de preço, aonde o movimento fez o seguinte padrão. Ele abriu nessa região, foi lá embaixo, recebeu uma pancada, uma força contrária, fazendo os preços voltarem e fecharem acima da abertura do candle anterior. Então o movimento fez isso. Nesse padrão é um padrão de rejeição. E aí eu tenho a formação de um gatilho em blended. E aí esses dois candles juntos me dá um padrão ou um start, um gatilho de entrada. Agora o principal, né? No contexto certo, ele é o gatilho. Fora de contexto, ele não passa de 2 candles. Então a gente já tem dois padrões ou dois gatilhos de entrada. E por que são gatilhos? Porque são eles que me chamam a atenção ou estralam o dedo para mim na intenção de tá na hora de clicar. E aí eu tenho esses dois. Tem mais? Tem outro. Vamos para o próximo. Padrão de gatilhos. A gente tá com... Eu vou passar os que eu uso. Se tiver mais, alguém souber, show de bola. Se tiver validação, show de bola. Eu vou passar os que eu uso.
Então os que eu uso como start de entrada são esses. Um outro candle que é um gatilho de entrada. Eu falei que gatilho de entrada é o que dá start às operações. Não é o padrão de candle, é o que dá start. O que me dá start é a atuação dos caras nos preços. Esse gatilho é um gatilho porque a atuação do cara no preço foi acréscimo de volume e rejeição de preço. Na região e no contexto certo, é uma operação. Do contrário, é só um padrão de candle. E esse outro candle também faz parte dos meus candles gatilhos. Eu tenho 4 padrões de candles de entrada, de gatilhos. Já passei 2, esse é o terceiro. Esse candle é um gatilho de entrada operacional. Esse candle é um gatilho de entrada operacional. Esse candle é um gatilho de entrada operacional. Por quê? Simplesmente pelo fato da gente enxergar a atuação do player institucional, pelo fato da cor, atuando no preço, fazendo o seguinte movimento. Pegando a abertura do candle, não deixando ele cair muito, já pega a abertura aqui, já joga para cima e já fecha lá aquele candlezão grandão, como eu sempre falo, próximos ou próximo das máximas. O que isso me mostra no gráfico? O que isso me diz em relação a preço, a gatilhos de entrada? Me diz que alguém pegou o mercado, entrou nessa região atuando, ele gastou, fez fluxo, agrediu o mercado, consumiu vários níveis de preço acima e o preço foi lá em cima, deu um repiquezinho, um recuozinho pequeno e fechou nessa região. Então essa atuação brusca, rápida, repentina, em um direcional, me dá o start operacional. Dentro do principal, que é o contexto certo. Após quedas bruscas de mercado ou altas bruscas de mercado, assim que esses caras aparecem, eu fico esperto, porque provavelmente está tendo uma atuação profissional pelo fato da cor do candle, e pelo fato da região do contexto, que é o principal. E aí a gente tem aqui um candle fechando próximo das máximas, aonde ele teve mínima. Mas aí eu quero que vocês entendam o movimento do preço, no qual ele fez a seguinte movimentação. Ele fez uma linha de abertura, fez uma mínima, foi rejeitado de maneira brusca para cima, fez uma máxima, mas ele voltou e fechou aqui. O que ele me mostra? Rejeição de preço brusca por parte da demanda. A demanda ela atuou nessa mínima aqui, ó, jogando os preços para cima. Por mais que o preço fez mínima, mas aí eu quero que vocês entendam ou enxerguem a mínima do candle como um candle. E esse candle seria um candle verde, porque os preços fizeram mínima lá embaixo, mas foram rejeitados ou empurrados para cima. E aí quando eu pegar a mínima mais o próprio corpo do candle ou spread, eu tenho um único candle que também pode ser, visualmente falando, esse candle aqui. Ok? Ó, esse candle aqui é o mesmo em relação à movimentação dele dentro do mercado. A mesma coisa aconteceu aqui quando a possível entrada dos vendedores atuou. O preço fez o mesmo movimento, o mesmo padrão de candle que aconteceu aqui. Teve uma mínima, buscou máxima, ou fechou próximo das máximas, e aqui ele fez uma máxima e fechou na mínima. E o próximo, assim que abriu, não teve nem espaço para respirar, para fazer máxima. Ele já caiu, já foi embora. O que que isso nos mostra, pessoal? O que que isso nos mostra? Atuação de players ou de institucional dentro do mercado. Por quê? Por causa da coloração ou acréscimo de volume nos candles. E aí a região favorecendo é starts operacional. Você tem outro? Tenho. Vou mostrar. Inclusive o outro já está aqui. Já está aqui, vocês já sabem. Então, passei 3, vou passar o 4. Aqui é o são blends, ó. Aqui são gatilhos que eu marquei operacionais, mas são blends só por causa da região, ó, que é fundo anterior. O player que fez
O player que fez essa absorção nesse preço, ele fez novamente aqui com 2 candles. Juntou os dois, fez o blend, ele rejeitou o preço nessa região. Quando o preço veio novamente, ele tentou novamente, não conseguiu. O que ele fez? Abriu mão da posição. Acabou estopando muito volume, acréscimo. Muitas das vezes não é muito vendedor, é só o comprador mesmo abrindo mão, o preço passando. Beleza, tem mais? Tem. Vamos lá. Aqui está mais um gatilho operacional que o Elton, viu? Eu utilizo, eu. E aí, se vocês quiserem, aconselho que validem, façam um teste, observem e vejam a eficácia ou não. Brevemente a gente vai pular para o próximo tópico, que é os mais assertivos ou não, os mais seguros ou não, e como operacionalizar. Então aqui eu tenho um padrão, que é a junção de vários candles, 1, 2, 3, vários candles, me dando um padrão no gráfico de start operacional ou gatilho operacional, possíveis starts de entrada. O que você está vendo aqui que eu não estou vendo? Estou vendo um aglomerado de candles. Eu estou vendo uma atuação de uma força vendedora atuando para baixo, por meio desses candles. Estou vendo uma lateralização. O que é isso, Elton? Essa lateralização. Vou explicar para vocês, anotem, ou então depois revejam a aula. É a falta de interesse da parte do, abre aspas, se foi vendedor, de jogar os preços para baixo. Se, ou então, que é o mais provável, a falta de combustível para continuar o movimento, muitas das vezes não é a falta de combustível, e sim, esse movimento foi uma armadilha, no qual o player ele não quer que o mercado caia, que os preços caiam, ele lateraliza os preços, mostrando que ele não tem interesse de negociar abaixo, o preço lateraliza, e aí ele entra devolvendo os preços. E aí aquilo que eu falo lá na sala, e vou só repetir de novo, o que não pode acontecer? É esses candles que houve a agressão institucional, abre aspas, de um possível vendedor, se foi, isso aqui não pode acontecer. Que é a tomada de preço por parte de um player, pegando a máxima desse candle e jogando para cima. Pegando a máxima desse candle e jogando para cima. Porque se houver atuação nesses candles da parte vendedora, a força compradora não tem vez para fazer isso com facilidade. Até toma, mas com facilidade não. Quando acontece com facilidade, e a facilidade que eu digo é, os caras não demandam tanto esforço para jogar o preço já rompe, isso indica o controle ou a atuação do player comprador nessa região. E aí a pergunta, e se esse candle houver muito volume, será que o cara está gastando, está tendo um esforço? Não. Ele está tendo o quê? Urgência, só. Ele só tem urgência. E aí eu explico isso nesse mesmo padrão, nessa região anterior, onde houve uma possível atuação de vendedores, abre aspas, e aí o preço para, lateraliza, começa a ser devolvido com candles de muito volume, ou seja, pode ser uma possível urgência, e aí o que não pode acontecer? Isso aqui que aconteceu. Dá o zoom aqui na tela para ficar um negócio mais... O que não pode acontecer? O que infelizmente aconteceu. Com muita facilidade, algum player conseguiu romper a máxima desse candle. Será que esse candle aqui foi feito pelo vendedor? Esses? Não sabemos. Temos outra região para o preço ir tomar possivelmente. Primeira máxima que ele tomou nesses candles. Logo posteriormente, a abertura desse próximo candle. O preço tomou também nesse candle. A desse candle também tomou nesse candle. E aí eu tenho starts, gatilhos operacionais nessa região. Perigo disso aqui, stop caro. Eu vou tocar nesse assunto já já. Perigo, stop caro. Se eu quiser tomar risco com um contrato, por exemplo, nesse candle, ou após romper a máxima nesse candle aqui, basicamente vai ficar caro. Só se eu tomar no meio dele, ou nesse, por exemplo, por causa do contexto, pelo fato de que vocês agora estão sabendo o que da história, posso. Stop técnico. Se for por causa dessa agressão, stop 30 pontos atrás dele. Se for por causa dessa agressão, 30 pontos atrás dele. Se eu comprar por causa dessa agressão, comprei na cabeça do candle. Stop 30, 40 pontos atrás dele. Fica o stop técnico protegido. E se acontecer o que aconteceu nesse candle, que se fosse um vendedor,
o preço não iria romper essa região. Se acontecer isso, dele romper a máxima, meu stop estaria 30 pontos aqui acima, eu estaria sendo estopado, mas porque eu estava entrando do lado errado do mercado. Então eu tenho que ser estopado para não ficar segurando o preço andando contra a minha pessoa. Então é de lei acionar stop. Mas se eu tiver certo, se tiver certo dessa leitura e disso que eu estou passando para vocês, vocês vão pegar operações aí bacanas usando essa lógica. Então passei para vocês padrões visualmente falando no gráfico de gatilhos de entrada. Aqui também existe gatilhos de entrada, tanto pelo fato do próprio preço em relação a esse candle, que também pode ser considerado um candle de rejeição, no qual o preço veio aqui embaixo, voltou tudo e fechou lá em cima. Isso indica para a gente uma atuação de um player fazendo exatamente isso com o preço, ó, fazendo unicamente isso. Ó. Isso aqui é um candle só, faz de conta que é esse candle. Todo mundo já sabe que candle é esse. No Price Action, os famosos CF, candle de força, candle de impulsão. E aí no contexto certo, ele é um um start. É um gatilho operacional para mim. E também os demais padrões que eu acabei de passar. Volume nesse candle, mostrando para mim uma atuação profissional. E aí abre aquela pergunta, abre aquele ponto de interrogação. Opa, um gatilho, uma atuação profissional. Será que é um vendedor? Será que é um vendedor? Atuação profissional. Será que é um vendedor para romper fundo? A gente saberemos nas cenas do próximo capítulo. O mercado lateraliza. Houve essa agressão ou rejeição por parte dos institucionais por ser um candle de cor amarela. Eu estou vendo isso. Já vou colocar o volume para vocês enxergar também. E aí eu tenho a lateralização que eu acabei de falar, com candles brancos. O que isso me diz? A falta ou não interesse dos caras de negociarem abaixo. E aí, aquilo que a gente espera que não aconteça, acaba acontecendo. Quem, Welton? Olha a máxima do candle. Pá! Tomaram e fechou acima. Aí, será que existe uma atuação vendedora nesse candle? Será que existe um player querendo vender aqui para tomar fundo? Se houver, o negócio não está tão bonito para ele, porque a máxima dele e a abertura foi tomada por um candle com outra atuação profissional, que na verdade não é outra, é a mesma atuação. Ou seja, aqui é um vendedor entrando, fazendo acréscimo de volume, aumentando o volume no volume quantidade, mostrando a atuação profissional, só que essa atuação profissional me diz que é um cara segurando o mercado aqui de baixo para cima, por isso o acréscimo de volume. Por quê? O cara vem aqui e entra ou gasta de novo, entra volume e o cara devolve a máxima ou a abertura dele. Será que eu vou pensar em venda porque o mercado perdeu o fundo, rompeu com muito volume, e aí eu não espero todo o contexto, que até aquela questão da regra dos 2 testes, eu não espero os 2 testes, rompeu, eu vendi, eu não espero os 2 testes por baixo, e aí eu vou cair na armadilha do rompimento falso, e do cara jogando o preço para cima, tomando o preço dele, ou seja, um cara na compra atuando aqui, será? E aí se eu não observar isso, ou esperar tudo, que eu já sei, né, os 2 testes por baixo para mim possivelmente pegar a continuidade, eu vou acabar caindo em falsos rompimentos, um perigo para quem está iniciando, que geralmente gosta de tomar risco em rompimento de topo, rompimento de bandeira, rompimento de triângulo, rompimento de tudo no mundo, os caras tomam risco, é um perigo. E aí, esse aqui é o santo grau, você vai pegar esses candles aqui, vai toda vez que olhar, enxergar ele, vai tomar risco comprado, daquela coisa toda, ou vendido. Não, não é o santo grau, não é o melhor do mundo, não é a 8ª maravilha, mas no principal, no contexto certo, isso é um gatilho de entrada. E aí você tem como gatilho, né? Ah, o gatilho é um martelo. Não, não é um martelo. O gatilho é o que dá start às operações. E isso me dá start em operações. Às vezes eu não falo na sala. Eu não falo, mas às vezes eu tomo risco em operações caladinho, pego vendazinha, pego uma comprazinha baseado nesses padrões
saio da operação no topo anterior, saio do topo anterior, saio do topo anterior e fico por ali esperando algo mais seguro, mais claro, mais didático, para me falar, porque aí quando for mais didático eu vou falar, que é para vocês aprenderem de maneira didática. Mas aí, como vocês agora já estão sabendo disso, no contexto certo, vão criar coragem, vão tomar o risco, e aí serve isso aqui que eu estou passando como gatilhos operacionais. No local certo, isso aqui é o que me dá as minhas operações. Quantos gatilhos operacionais você tem, Welton? Em relação a padrões no preço, relações a padrões no preço, eu tenho 4, que são esses 4 que eu mostrei para vocês. Em relação a feeling, ou a tempo de tela, ou a feeling de mercado, eu não vou mentir que às vezes eu tomo riscos em operações usando o seguinte contexto, usando outra lógica, ou outro operacional, que eu vou falar também, não hoje, acerca de, por exemplo, da exaustão, a falta da força no movimento, o preço vem tomando aqui para cima, falta combustível, o preço faz o abalamento, aí faz de conta que não houve gatilhos operacionais, não houve padrões de candle, nenhum desses dos 4 que eu passei para vocês. Mas eu vejo isso aqui, às vezes eu tomo um risco vendido, stop aqui atrás, e aí eu pego uma vendazinha. Não é padrão, entenda bem, não é padrão de gatilhos operacionais, mas são insights ou feeling que eu tomo risco em operações e às vezes dá boa, às vezes dá ruim, às vezes dá boa. Mas aí não é levando em consideração a padrões de gatilhos operacionais, porque os padrões são esses que eu espero todos os dias. Só espero ver esses gatilhos. Esses carinhas são os que me dão os starts nas minhas operações. São o famoso martelo ou estrela, são os famosos blended candles, são 2 candles com os fechamentos de preferência, viu? Não é regra, mas de preferência o candle posterior tem que romper a máxima do anterior para ficar um candlezinho bonito de rejeição da força compradora, de maneira que ele leva a máxima ou a abertura desse candle anterior. Tá? De preferência, não é regra, mas eu espero mais ou menos isso. Caso esses 2, mais o terceiro padrão, que é o aglomerado de candles, de maneira que o preço para, lateraliza, devolve, tomando essa região de máxima dos preços. Entenderam? Então os gatilhos, visualmente falando, são esses. E agora vamos para um próximo tópico em relação a como operacionalizar esses gatilhos. Primeiro a gente tem que observar o contexto da onde esse candle está aparecendo, ou o local. Eu tomaria risco na compra nessa região? Sim, senhores, está cabendo no meu bolso. Por causa de quê? Por causa do padrão de candle lá na frente, chamado blended candle. E o contexto, mínima do dia. É o que eu sempre falo. Melhor ponto de se comprar, fundo. Melhor ponto de se vender, topo. E se não for lá no topo, não tem venda. E se não for no fundo, não tem compra. É o melhor. Toma risco fora isso? Toma. Mas os melhores são no fundo. Se o mercado vem no fundo, ele rompe o fundo do dia. Rompeu o fundo do dia com esse candle de maior volume, né? Entre esses. E ele devolve. E aí o cara devolve os preços além ou acima da mínima. Com um candle com nem tanto volume. Mas ele já toma a máxima do candle anterior. O que a gente espera? Houve o pullback, só o pullback. Do mais, eu posso esperar romper a máxima desses 2 candles que são blend e tomar risco. Houve um rompimento também. E aí eu tomo risco com o stop aqui atrás, se couber no meu bolso. O que eu vi aqui? Blend. E o principal contexto, fundo anterior. Os possíveis alvos. Topo anterior ou regiões de variações de liquidez no decorrer desse caminho. Só espero isso acontecer. E nessa região aqui, por causa daquele outro padrãozinho de candle que você falou, você tomaria risco? No fechamento desse candle, provavelmente pela brutalidade ou pela força que ele toma essas máximas, e aí eu vejo agressão no 2MV de compra, eu vejo os caras querendo devolver preço, às vezes eu não espero romper essa máxima, porque vai ficar muito caro o stop para mim. Eu entro nesse candle, às vezes no meio do candle eu tomo um risco na compra,
com o stop aqui atrás, porque eu estou vendo o padrão que eu acabei de falar. Volume, o preço lateralizou, não houve interesse em levar os preços para negociar em regiões inferiores, ele começa a devolver. Aí na hora que esse preço ou esse candle está se formando, na hora que o player está devolvendo nesse candle, eu e vocês conseguimos com o tempo enxergar a aceleração, a velocidade, o volume, o fluxo, a força com que esse candle está se movimentando, está sendo formado. E com isso vocês conseguem ter a decisão de tomar risco nesse padrão. E aí o principal, no contexto certo, poderia, não que seja, poderia ser um Midas de um cara aqui passando aqui assim, ó. Tem contexto operacional em relação a isso? Sim, senhores. Então eu tomo risco nesse contexto, em relação ao padrão, em relação aos gatilhos. Então, o principal para vocês tomarem riscos com gatilhos operacionais, esses gatilhos que eu passei para vocês, né, que é a questão do gatilho martelo, a questão desses padrões que formam o padrão de rejeição dos preços em determinadas regiões, os candles que fecham próximo das mínimas, os candles que fecham próximo das mínimas ou das máximas, e também a questão dos dois candles, ou até mais, 3 candles que formam blended, e me dá a visão de conseguir enxergar a entrada dos players nos preços. E aí quando vocês começarem a voltar o gráfico e analisar e ver esses 4 que são os que eu uso, repito mais uma vez, são os que eu uso. Tem mais? Pode ter mais, eu só uso esses 4. Quando vocês voltarem no gráfico e começar a enxergar ou procurar esses candles, esses padrões, vocês vão ver que vai dar stop, vai, ó. Volume para baixo, região de contexto, mínimas anteriores, preço lateralizou e começa a devolver. Vale a pena tomar risco comprado aqui, no stop aqui atrás? Sim, senhores, vocês vão ver lá para trás, quando vocês começarem a voltar, que os padrões, a entrada de demanda ou força nos preços, fechando próximo das máximas, martelos e os blenders são bastante assertivos. Vai dar stop em casos? Sim, senhores, mas são bastante assertivos. E aí o principal que eu quero que vocês foquem não é no padrão, e sim aonde ele está sendo formado. Que se a gente der um zoom menos aqui, por exemplo, nessa queda aqui, ó, houve alguns candles gatilhos. Deixa eu ver, ó, volume nesse candle, região de mínima, e aí o preço não foi, o preço veio pegar o stop aqui na mínima. Aqui, por exemplo, houve outro candle, deixa eu dar um zoom mais, houve outro candle, gatilho do jeito que eu espero, rompeu até a máxima, na mínima do dia. Mas aí o preço veio, buscou stop. Nem que tenha buscado stop depois tinha ido, mas aí depois ele deixou outro. Ah, mas não tá com muito volume. Às vezes não tá mais volume ou acima da média, amarelo, mas tá com mais volume do que os candles anteriores ou anterior. É isso que eu observo. E aí vocês vão ver alguns candles, se vocês for procurar em todo canto, vocês vão ver. Mas aí o detalhe, nem todos são favoráveis, nem todos têm um contexto bacana para se pegar a operação, nem todos são operacionalizáveis. Beleza? Então vamos lá para outro insight. E agora, o que você vai falar? Já falei dos padrões visual, então visualmente falando são esses, não vou falar mais, que eu só uso ou procuro esses 4. E agora eu vou dizer em relação a quais são os mais seguros e como é que você utiliza. Os mais seguros são os que têm o maior volume ou acréscimo de volume, é um primeiro detalhe. E aí a gente observa pela regra de coloração, isso aqui eu já falei. E aí o outro detalhe são os que são tomados, ou os que rompem as suas máximas, no caso para compra, ou as suas mínimas, no caso para venda. E aí quando a gente fala de máxima e mínima, a gente já sabe que são os pavis, as pontas, os extremos. Os pavis dos candles são as máximas e as mínimas. Ah, não é novidade, eu sei, beleza. Quando é que o preço toma ou rompe uma região? Quando ele rompe e volta? Não, quando ele rompe e fecha. Então, esses gatilhos que eu utilizo para operacionalizar, eu espero sempre o preço conseguir levar a máxima, vou usar exemplo desse, do gatilho. E aí, no contexto certo, né, um exemplo, por ser fundo do dia, por exemplo, eu tomo risco assim que o preço fecha acima do candle, rompendo a máxima dele, eu tomo risco na compra. Se, olha só, se o stop couber no meu bolso. Como é que eu sei, Welton, que o stop cabe no meu bolso ou não? Ninguém aqui é menino. Todo mundo sabe como é que faz isso aqui no gráfico. Puxa aqui, ó,
e ver quantos pontos tem. O que eu observo para tomar decisão? Eu observo isso aqui. Quando o candle gatilho aparece, quando ele aparece, olha o detalhe, quando ele aparece, ele já me dá o start de que possivelmente eu posso entrar na operação, eu posso tomar risco. Quando ele aparece que ele fecha, eu já consigo fazer isso aqui, ó, puxar o valor que dá de stop para a mínima dele. Então, se eu sei que para a mínima desse candle dá o stop de 230 pontos, eu tenho certeza que se eu comprar na máxima dele quando levar, ou quando o preço tomar, eu vou estar com stop no mínimo, 130 pontos. Isso é claro. Então, eu já sei que eu tenho um stop de 130 pontos. Se o preço fechar acima da máxima desse candle. Se o preço fechar mais longe, como fechou, eu tenho certeza absoluta que mais de 250 pontos tem esse stop. Aí eu pergunto, cabe no meu bolso? Não cabe. Então, mesmo tendo o contexto, que é a região, mesmo tendo o gatilho, que é o padrão do preço, mesmo tendo a entrada do player, eu vendo o volume, o acréscimo de volume, mesmo o candle sendo confirmado, fechando lá acima, eu não tomo risco na operação. Por quê? Porque tudo tem que ser calculado antes de tomar risco dentro do mercado de índice, ou seja, lá como o mercado for. Principalmente o quanto você vai perder, que é o mais importante. Quanto eu vou perder no mercado é o mais importante do que quanto eu vou ganhar. Porque para quem está arriscando dinheiro, se ganhar 10 reais é lucro. Para quem está arriscando dinheiro, para quem ganhar 5 reais é lucro. Então, quanto que eu vou ganhar se eu ganhar? E o quanto que eu vou perder se eu perder? Então, o mais importante é quanto que eu vou perder. Porque o que vai perder, o que eu vou perder, é o que mais vai me afetar psicologicamente falando e financeiramente falando. Então, ganhar o que entrar é ganho. Então, eu observo o stop. Se tivesse na máxima do candle, se o candle fechasse 5 pontinhos aqui assim, em cima, ó, eu já teria um stop de 255 pontos. Levando em conta que o 235 pontos. Levando em conta que o candle tem 230, por exemplo. Eu já teria um stop de 235 se fechasse 5 pontos acima. Eu não estou vendo que o preço fechou lá em cima. No mínimo dá uns 270 pontos, 250 pontos. E agora, você pega a operação, aí abre aspas. No contexto certo, se couber do meu bolso, eu tomo um risco na compra na hora que esse candle fecha com o stop aqui atrás. E aí, nesse exemplo em específico, eu não entrava. Por quê? Porque por mais que eu tomasse risco na máxima do candle, financeiramente falando para mim, a não ser que eu diminuísse a não compensava. E agora, Welton? E se aparecer esses padrões de candle aqui com um stopzinho de 80, 100 pontos? A coisa mais linda do mundo. Aí eu meto o pau na compra ou na venda. E aí a diferença de esperar romper ou não. Olha um candlezinho gatilho aqui em cima. Olha um candlezinho gatilho aqui, ó. Região de mínima, mínima anterior. A mínima anterior era essa. O preço veio na região de mínima, foi rejeitado com candle gatilho, mas eu não esperei romper a máxima. Eu comprei na hora que rompeu. Pronto, o mercado veio buscar seu stop aqui embaixo. Porque você não esperou o candle confirmar fechando acima da máxima. E aí se acontecesse isso, como aconteceu de fechar, mas muito longe, se couber no meu bolso eu entro, se não couber eu não entro. E agora? Vai que eu sei que atrás desse candle aqui eu tenho 180 pontos de stop. Eu queria pegar um candle que tivesse desse jeito que eu estou dizendo, que é para mim explicar para vocês o que eu faço após eu enxergar esse padrão. Deixa eu ver esse candle. Ó, olha que coisa linda, 80 pontos de stop nesse padrão. Ah, mas isso é um padrão de gatilho, de compra? Cadê o corpo? Melhor ainda. Isso aqui é bonito. Se naquele exemplo anterior eu não tomava risco por causa da onde o preço fechou, era longe do meu stop, ficava caro. E aí ainda, daí fica o detalhe, ainda que o preço viesse da entrada para mim na máxima do próprio candle, eu não tomava risco, por quê? Porque o stop estava de 230 pontos. Nesse exemplo aqui, olha só a situação. Eu tenho na máxima, na hora que o candle forma, eu já consigo fazer isso aqui, ó. 80 pontos, eu tenho um stop curtíssimo, de 80 pontos na mínima do dia, na região de mínima do dia. O preço rompeu mínima, a mínima é aqui, ó, exatamente aqui, ó. O preço rompeu mínima, mas foi rejeitado pelo padrão. Deixa eu dar um zoom mais aqui para vocês enxergarem esse negócio aqui com clareza. Eu tenho um padrão do candle perdendo a mínima do dia. Nesse momento aqui era a mínima do dia. E aí o preço rejeita e volta. E olha o volume. Maior do que os anteriores. E a aula passada a gente falou de esforço versus resultado. Olha o esforço do candle e olha o resultado. Aonde é a sua entrada?
Na hora que eu ver o gatilho eu já entro. Não, na hora que a máxima dele ganha. O preço ganha a máxima dele. Nesse candle aqui ganhou. Foi lá em cima. Só que ganhou por enquanto, porque ele voltou tudo e fechou abaixo. Então não ganhou. Não houve rompimento. Houve o falso rompimento. Quando é que ele ganha? Todo mundo já sabe. Quando ele fecha. A partir do momento que o candle fechou acima, no próximo candle, o Elton, já sei que daqui para cá eu tenho 80 pontos de stop. Se eu vejo que o preço fechou ali na casa de uns 20, 30 pontos acima, eu sei que o meu stop vai dar o quê? 80 mais 20, 30, 100 pontos. Favorável? Show. Cabe no bolso? Show. Se der errado e vier pegar o stop, você aceita? Aceito. Toma o risco. Compro na hora que esse candle fecha. Fechou, eu comprei. Já sei que o stop dá os 100 pontos. Fechou, eu comprei. Acabou. Stop atrás, puxa o stop atrás e deixa o preço confirmar. Se eu tiver errado, vem buscar meu stop. Se tiver certo, vai pagar. Pelo menos até o topo anterior. E ele foi pagar. O preço voltou lá embaixo. Devolveu com o preço. Fechando próximo das máximas. E fazendo aquele padrãozinho de rejeição, né? Que é um candle só. Fechando lá em cima. Outro candle de força. O famoso candle de força. Devolvendo os preços novamente para cima da máxima desse carinha que absorveu o preço. E aí fica o inside. Preço, volume, rompeu, confirmou, foi embora. Pagou a operação. Show de bola. E aí eu quero tocar num detalhe. E esse detalhe aqui é importante também. Às vezes acontece como aconteceu lá atrás. Eu acho que para todo mundo ficou claro essa questão desse padrão na região, o volume, a rejeição e a minha entrada, que sempre é quando fecha acima. E aí eu vou falar outro detalhe que para quem já ouviu vai só ouvir de novo. Para quem não ouviu, que às vezes acontece não ter ouvido eu falar isso, vai ouvir agora. Eu, abro parênteses, o Elton, só entro numa operação após enxergar o candle gatilho no contexto favorável, rompendo a máxima dele, no máximo até 3 candles posteriores. Como assim? Primeiro candle não rompeu a máxima do candle. Segundo candle já rompeu, beleza. Se o segundo candle não tivesse rompido, no máximo o terceiro candle se romper e fechar acima, eu ainda tomo risco, se o stop couber no meu bolso. Se não, eu não tomo risco. Por que, Elton? Porque eu entendo, olha só a minha conclusão, eu entendo que se houver um comprador aqui querendo defender preços, se ele absorver o preço nesse candle, se ele tem dificuldade de tomar a máxima dele para cima, de se manter acima, por mais que rompa, mas ele não se mantém acima, ele volta e fecha abaixo, vai lá de novo, volta e fecha abaixo, eu entendo que esse cara, o comprador, ou ele não está tão forte o suficiente para jogar o preço para o lado que ele quer, que é tomar a máxima e ir embora, ele não está tão forte, ou então não tem comprador na jogada. Por quê? Porque isso pode ser simplesmente um player que vendeu. Chegou no fundo do dia, ele encontrou liquidez, ele realiza forte. E quando o vendedor ele compra muito, ele faz esse padrão no preço, o preço volta por causa dos muitos lotes que ele consome no livro. Quando ele consome muitos lotes de compra, o preço volta, mas não quer dizer que o cara quer parar o mercado aqui, porque o vendedor, ele quer que o mercado faça isso aqui, ó. O preço volta porque ele realiza, mas ele quer que o mercado continue caindo. É lucrativo para ele. Eu pensaria do mesmo jeito. Então, se o preço tem dificuldade de levar a máxima do candle gatilho, rompe e volta, rompe e volta. 1, 2, 3, 4 candles. Por mais que ele rompe e vá embora, o Elton perde a operação, não pega. Por quê? Se o cara teve dificuldade de levar o candle que ele mesmo fez, ou ele não está tão forte, ou então não tem ele na jogada. E aí eu não vou entrar sozinho na operação. Mas a partir do momento que eu vejo, deixa eu procurar um aqui, a partir do momento que eu vejo o preço tomando com facilidade a região, tomando a máxima do candle, fechando acima fácil, eu vejo primeiro o controle do cara na situação e segundo, não existe resistência contra esse cara. Então o negócio tá bom para ele. Ó. Mínima do dia, o preço ó, mínima do dia até o presente momento, e o preço vem e faz essa brutalidade, esse shakeout. Vai lá em cima, vai lá embaixo, vai e volta e fecha acima da mínima do dia. Possível gatilho de compra. Quando? Primeiro candle não rompeu, segundo candle rompeu, foi lá em cima da máxima dele, mas rompeu falso porque fechou abaixo, e o terceiro candle não rompeu. Mínima do dia, volume, não conseguiram tomar a máxima desse candle, o Elton compra? Graças a Deus que não, porque senão o stop vinha logo em seguida. Olha aqui o stop.
o stopzinho aqui atrás, o candle vinha e me tirava. Por quê? Não esperei o gatilho operacional ser validado, ser confirmado. E aí entra no segundo contexto da gente. Primeiro, contexto. Segundo, validação. E a validação é tanto pelo volume, como essa confirmação de esperar o preço romper. Olha lá, candlezão bonitão, não está em extremo de movimento, né, no fundo, mas vai que seja no Midas, né? Alguém botou Midas aqui, vai que seja no Midas. Mas aí não houve a confirmação do candle, não rompeu a máxima. O preço não evoluiu, graças a Deus, porque eu também não entrei. Então, vocês vão observar que esse gatilho, quando ele é confirmado, ele é muito mais válido. Olha lá, o blend de candles que eu falei, a máxima dele estaria aqui, ó. Fechou acima da máxima, tomei risco se couber no meu bolso. Já era. Porque se o preço voltar aqui, ó, ele trabalha, vem aqui, faz isso, lateraliza e puf. Se eu tiver errado, pega meu stop. Mas se eu tiver certo, vai pagar alguém de certeza. Mas após o gatilho ser confirmado. Olha lá, outro gatilho. Padrão de rejeição, daquele que a gente acabou de falar. O preço veio basicamente o próximo do Midas. Aí deixou esse padrão de rejeição. Fechou acima. Aqui, ó. Stop tá caro, eu acho. Mas tomava risco. Pra quê? Pegar a continuidade. No contexto certo, da operação certa e bacana. Então nunca pegue só o candle gatilho. Espera ele romper. E aí eu vou falar no segundo não, vou falar outro detalhe. Que aí, como eu já falei que eu espero após o gatilho, o primeiro candle, o segundo, no máximo o terceiro, para mim enxergar que o cara que deu a absorção, que parou o preço, está no controle da situação, eu entro. Do contrário, se o preço não confirmar com 3 candles, se ele confirmar no quarto ou no quinto, ele vai embora sem mim. Se ele for, também se ele não for, não tem problema. Melhor ainda. Já falei sobre isso e agora eu vou tocar em outro assunto, que é basicamente também dentro do mesmo assunto, que é o quê? Após a minha pessoa enxergar um candle gatilho e logo em seguida eu ver o rompimento desse candle, como aconteceu nessa situação aqui, o que que eu tenho? Primeiro, o start, tá? Na entrada, gatilho, volume, ó, o volume. Tá? Não fica amarelo, mas isso aqui é o que importa. Beleza, mais do que os anteriores. Show. Rompeu, fechou acima. Só que o Elton, quando rompeu acima, o meu stop na máxima do candle tava dando 100 pontos. Eu, fulaninho, só aceito stop de 100 pontos. Mais de 100 pontos para mim não dá. Eu só aceito stop de 100 pontos. E atrás do candle, quando o candle formou, já tava dando 100 pontos. Só que fechou lá em cima, Elton. Caramba. Deve estar dando uns 120, 130, 150 pontos, ó. 150 pontos. Que é que o Elton, muitas pessoas já viram já eu falando isso, eu vou só repetir para quem não viu. Que é que eu faço? O risco que eu tô tomando em comprar na máxima desse candle, assim que ele leva a máxima, e pegar uma operação como muita gente pega após o rompimento, e o stop aqui atrás curtinho de 100 pontos, esse risco que eu tô tomando de comprar após enxergar isso dentro do mercado, é o mesmo risco que eu vou tomar se, diferente da galera que pega o rompimento, rompeu, pegou, eu já vi que o preço já rompeu e já fechou acima da máxima. Então já tem a validação do candle gatilho. O risco que eu tenho de botar a minha entrada na máxima desse candle e comprar na hora que o preço vier fazer um possível, vou botar aqui verdinho, na hora que eu tomo o risco de comprar na máxima desse candle, sabendo que o meu stop é de 100 pontos, o mesmo stop que o cara que entrou na hora que rompeu e o preço foi, o mesmo stop que esse cara toma se o preço vier contra ele, de 100 pontos com o stop aqui atrás, eu, Elton, vou tomar o mesmo stop de 100 pontos. Só que diferente desse cara, eu já vi que o preço não rompeu falsa a máxima desse candle, porque ele já levou a máxima do candle, já fechou acima. O que é que o Elton faz? Eu crio a coragem, que aí entra no terceiro tópico, lá que eu falei no início da aula, eu crio a coragem de pegar a minha ordem, e é uma das únicas maneiras que eu entro o limite no mercado. Eu boto a ordem lá e deixo, o resto tudo eu entro no mercado. Eu boto a ordem na máxima do candle porque eu penso, se o stop na máxima desse candle aqui atrás estava dando 100 pontos, se o preço vier pegar a minha ordem, como veio pegar aqui e foi embora, eu tenho a probabilidade de pegar essa quantidade de pontos. Mas se ele me stopar, o stop é o mesmo stop que eu tomaria como qualquer outra pessoa toma que toma preço ou entra rompimento. Eu estou tomando o mesmo stop. Mas o padrão e o start foi acionado. Diferente dos outros, na hora que rompe, compra, o meu foi confirmado já. O que é que o Elton faz? Eu coloco aqui, já aconteceu muitas vezes isso, eu boto a ordem ligeiramente. Eu sei que o stop aqui atrás já está dando 100 pontos. Eu não aguento o stop de 160. Estou dizendo um exemplo.
Já vi que o stop deu 100 pontos atrás do quê? Eu boto minha ordem aqui assim, ó, e fico esperando e orando. Fico orando para que o preço venha pegar minha ordem. Porque se ele vier pegar a minha compra que eu botei na máxima desse candle, e se o contexto, pelo fato da região, se a absorção que eu já vi, a parada de preço, a confirmação do gatilho sendo rompida a sua máxima, se eu tiver certa a operação, no mínimo eu vou pegar aqui pelo menos 2 para 1. Daqui para cá dá 2 ou 3 para 1. Então o risco, o retorno é excelente. É isso que eu espero. E se o preço, infelizmente, fazer também, como acontece algumas vezes, de me deixar na pedra, eu boto a ordem, o preço não vem pegar a minha ordem e vai embora, ele lateraliza aqui, pô, vai embora, não tem problema. Mas na hora que eu faço essa mesma coisita aqui em outro canto e o preço pega a minha ordem, vai embora, pronto, dá certo do mesmo jeito. Então tem um stopzinho de 100 pontos, assim como qualquer pessoa que pega na hora que rompeu, para um possível alvo de, no mínimo aqui, 250 pontos. Ou seja, eu tenho 2 para 1 no mínimo. Então, contexto favorável, o gatilho eu já tive, já rompeu a máxima, confirmou. Já rompeu a máxima, confirmou. Peguei aqui, botei a ordem limite, o preço pegou minha ordem e foi embora logo de cara, pagar aí mais de 300, 400 pontos. Show de bola. Então fica esse outro insight de sempre esperar o gatilho, sempre na região, sempre esperar romper a máxima e fechar acima. Se o stop ficou caro, não dá no meu bolso, bota a ordemzinha e deixa ver se o preço vem fazer. Que movimento é esse, pessoal? Do preço levar a máxima do candle, fechar acima, vir aqui e ir embora. Isso é um pullback. O famoso pullback. O preço vinha, foi lá embaixo, foi rejeitado, foi lá em cima, e aí ele fez o quê? Um pullback, ou um teste de demanda ou de oferta na região, para testar, para ver se o cara que rejeitou aqui embaixo vai estar aqui segurando os preços. O preço é confirmado e vai embora. Faz o famoso pullback intra-candle, só que na máxima do candle gatilho, na região do candle gatilho. Ok? Então, dentro do contexto certo, esses gatilhos são o meu operacional. E aí eu falei do padrão de candle do martelo. Agora eu vou falar do outro padrão. O blend de candle, ele se aplica a essa mesma lógica. O blend de candle, ele se aplica a essa mesma lógica. Primeiro contexto, deixa eu pegar o blend aqui. Segundo, o tamanho do stop. E o terceiro, na hora que o preço tomar a máxima do blend, ó, a máxima desses dois candles que formou o blend, tá aqui. Na hora que o preço tomar a máxima dele, o que eu faço? Eu já sei que o preço deixou o blend. Já puxei meu stop aqui. Já vi que deu 150 pontos. Se eu comprar na máxima dele aqui uma besteirinha acima, eu sei que vai dar em torno de 170, 180 pontos. Cabe no meu bolso? Cabe na hora. É tomar risco, fechar o olho e acabou. Mas aí se não rompe a máxima também do blended, fica aquele mesmo ensaio, o mesmo segredo do próprio candle gatilho. De se não levar a máxima dele, se não tem facilidade de levar, ou a demanda não está com capacidade, ou então tem oferta segurando os preços acima para o preço não tomar a máxima do candle. Aí o cara fica ligeiro porque o cara pode estar entrando contra uma força maior. Isso eu creio que vocês já entenderam em relação a esse padrão e esse. Que eu agora vou pular para o próximo, que é o de entrada de força ou agressão compradora ou vendedora, que também não é um padrão como o gatilho martelo ou estrela, mas é um start operacional ou um gatilho de entrada para mim, que é esses carinhas aqui como mostrei para vocês. Volume, o cara começou a devolver, perdeu a abertura, já fica ligeiro, perdeu a máxima, pronto, eu vou comprar, vou tomar risco na compra. O detalhe ou o risco desse padrão é o tamanho do stop. Eu já fiz o teste, vocês também, só visualmente falando já dá para ver, fica bastante caro. Se eu tomar risco assim que o preço tomar essa região, ou na hora que entrar a agressão nesse preço, eu vou ter um stopzinho de 240 pontos, 250 pontos, fica muito caro. Então eu prefiro, o Elton prefere sempre esses, porque os stops são mais curtos. Mas esses aglomerados de candles que me dá o start operacional também, duas coisas. Ou eu compro na hora que eu vejo a agressão entrando no candle, na hora que ele leva essas máximas aqui, ó. Entrou a agressão, aí eu pego para desalavancar aqui, rápido, com o stop 20, 30 pontos atrás desse cara que agrediu. Esse cara de quê? Esse cara que está nesse candle. Tem esse volume, esse combustível injetado no preço. Então é player. Ou eu entro com o stop 30 pontos atrás desse cara, ou então se eu for esperar romper máxima e mínima desses candles, que geralmente fica muito caro o stop, eu vou ter que segurar, se o preço vier contra, um calor muito grande em relação ao tamanho do stop.
porque fica mais caro para mim, fica muito caro. Então eu tô passando um padrão, mas eu prefiro os que tem os stops mais curtos. Por exemplo, esse aqui, ó. Se eu comprar na hora que tomou a máxima desse candle, na hora que o preço tomou a máxima desse candle, que eu vi a rejeição aqui nesse candle também, a lateralização, o cara tomou com esse candle aqui, fechou aqui em cima. Quantos pontos eu tenho de stop, Elton? Olha lá se eu comprar nessa região. 280 pontos de stop. Eu, Elton, só se eu botar 2 contratos, porque o meu stop diário com 5 contratos é R$180, porque fecho os 200 por causa das taxas, mais ou menos. Mas aí, se eu vou entrar com 5 contratos nessa operação, eu vou tomar um stop de 280 pontos. Não é viável para mim. O que eu faço? Ou eu não entro, ou então eu espero o preço vir fazer outro negócio, que não era para me passar nessa aula, porque essa aula de gatilhos de entrada, mas eu vou passar. Ou então eu espero o preço vir testar pelo menos 50% dessa barra, metade dessa barra, que é o meio dela. O preço muitas das vezes vem testar e encontra resistência nessa barra, no meio dela, encontra pressão e o preço evolui. Se eu enxergar isso, eu posso tomar risco aqui nesse meio, porque eu vou botar o stop para trás desse cara, não no fundo, que fica muito caro, e vou tomar risco. E às vezes também os preços vêm fazer isso aqui, ó. Deixa eu pegar o outro padrão aqui atrás. Às vezes os preços vêm fazer o quê? Fazer um pullback ou um teste nas máximas desses candles do meio aqui, ó, da consolidação. Esse candle que tomou para cima, às vezes os candles lateralizam e vem aqui, ó, fazer pullback nas máximas desses candles. E aí tem a defesa, a gente toma risco com stop curto. Porque se comprar aqui fica caro, mais caro, aqui fica mais curto no meio do movimento. E às vezes também, pessoal, não dá tempo. Vai de uma vez e é só chorar porque tá vendo que o mercado foi embora sem você. Faz parte. Então, é isso aí. O insight desses padrões o padrão você já sabe, mas os stops ficam bastante caros. Tanto desse candle aqui, ó. Deixa eu pegar o outro padrão aqui atrás que eu queria falar, que era que entrou demanda. Tanto desse candle aqui, cadê que eu marquei o carinha? Aqui, por exemplo, deixa eu pegar isso aqui. Região de fundo, o preço entra, demanda nos preços. Olha lá, o preço caiu brutalmente. Pá, chegou numa região aqui de milhar, ó, 116.900. Tem uma regiãozinha de milhar aqui, o preço chega na milhar, aí entrou demanda nos preços. Nesse caso aqui que entra demanda nos preços, que é aquela aula que a gente tem de oferta e demanda nos preços, após uma queda, a região de milhar, o preço entrou, um cara tomando o mercado para cima, fechando próximo das máximas. Quando eu tomo risco nesse padrão de candle também, que faz parte de um dos meus 4 padrões de candle, o stop também fica caro. Olha lá, fica 200 pontos de stop. Então eu tomo risco às vezes com a mão reduzida, ou então espero o preço voltar pelo menos na metade da barra e eu tomo risco. No máximo, o preço vem aqui, ó, na abertura ou então na mínima desse candle, que é por isso que eu mando vocês botar 30, 40 pontos abaixo, que às vezes o preço vem testar a região da barra e se existir comprador aqui, o preço vai segurar e o preço vai avançar, diferente de quando não existe. Como, por exemplo, aqui atrás, nesse caso aqui, por exemplo, ó, do contrário de quando não existe vendedor, não tem vendedor nessa barra, porque a máxima dele, ó, foi tomada. Do contrário, se foi tomada, não existe vendedor, foi só absorções. Então, diferente, né, o stop é o que vocês vão ter que analisar nesses padrões operacional. Os gatilhos tem os stops mais curtos, em alguns casos, nessa semana eu deixei de pegar, até peguei no final do pregão aqui, esse candle aqui, eu peguei, mas foi 400 pontos de stop. Eu botei protegido atrás de uma região de variação que tinha aqui atrás. Aqui, ó. Comprei nesse candle, só que ó o detalhe, não comprei na hora que formou o padrão. Fiz o padrão, o volume foi o que disse assim pra mim, Elton, mete o pau do jeito que você sabe, porque o cara tá na jogada, o volume. Aí na hora que eu vi o volume, vi a agressão, aí a levada do preço, o rompimento do preço com esse candle, me fez a minha pessoa pegar uma orezinha, botar na máxima do candle. Eu botei aqui, eu tava no 900, eu peguei no 995. Peguei um pouquinho acima aqui, o 995. Tinha uma milhazinha, na hora que o preço veio, fazer o que, Elton? Eu acabei de falar. O preço veio testar, fazer um pullback na máxima desse candle, para confirmar mesmo se aqui tinha um comprador, fez um teste rápido. O preço fez isso, ó. O preço foi lá embaixo, o preço voltou, o preço fechou acima, ele veio testar, foi rejeitado e foi embora. Isso que aconteceu aqui nesse candle. Foi lá embaixo, levou, fez um pullback na máxima do candle e foi embora. Então eu tomei risco, porque padrão, contexto,
mas o gatilho foi confirmado logo em seguida. Primeiro, segundo, terceiro candle eu tomo risco. Porém, o stop estava bastante caro. Falando stop caro de verdade. Então, fiquei desconfortável, não vou mentir, mas tomei risco. Mas diferente daquele outro padrão que eu acabei de falar, que é o aglomerados. E às vezes eu falo lá no grupo, olha, volume para baixo, volume para cima, o volume para cima, volume para baixo. Eu identifico dessa maneira, só a nomenclatura, né? Que eu quero dizer mais ou menos isso, ó, volume para baixo, porque um candle que deu para baixo tem muito volume, lateralizou e volume para cima, ou seja, entrou volume e os preços jogou para cima. Eu simplifico desse jeito lá na sala às vezes. Mas esse padrão ele dá um stop um pouco caro em algumas vezes. Porque principalmente quando essa barra é tomada de primeira, aí o preço fecha acima dela, fica uns stopzinhos meio salgados. O que que faz? Ou diminui a mão ou não entra. Então é isso aí, esses são os meus gatilhos operacionais. E aí, quando houver esses gatilhos na região, que é o contexto, que aí vocês podem incluir milhares, vocês podem incluir POCs, virgem, principalmente POCs virgem, vocês podem incluir Midas, quando houver esses padrões em cima de Midas, em cima de VWAP, ajuste, vocês podem tomar risco. Se o stop couber no bolso, logicamente, calcular tudo antes, o principal é o quanto vai perder, então calculou, deu certo, toma risco. O principal é a região, sempre observar isso, e é isso aí. Ô Welton, dentro desse assunto aí, mesmo aparecendo numa região aí que aparece um exemplo desse aí, do volume para baixo e volume para cima, você olha o Wave também ou não? Eu olho o Wave. Na hora que ele faz esse padrão, volume para baixo, na hora que ele lateraliza, o volume do Wave seca. É um possível sinal de que o interesse dos caras de negociar abaixo, de fato e de verdade, tá cessando, ou seja, tá diminuindo, acabou. Por exemplo, deixa eu ver aqui nesse exemplo. Olhando o preço parou, esse histograma girou aqui. Na hora que esse histograma girou, foi nesse candle. Olha que volumão aqui. O que pode ter sido isso? Pelo fato de que o preço tomou a máxima desse candle aqui e foi embora. Isso aqui foi o clímax. E aí eu observo o volume, ó, nesse movimento, porque aqui não, mas algumas vezes o volume fica bem michuruca. Eu vou procurar um exemplo para você ver. Vê aqui, por exemplo. Deixa eu ver na hora que o histograma tava vendedor, o histograma ficou vendedor até aqui assim, ó. Aí nesses candles aqui o preço lateral acabou o combustível. Só que aí acabando o combustível, mesmo acabando o combustível, aí eu vou olhar aquele detalhe, né? Preço a preço, candle a candle. Entrou volume, vamos lá ver o que ele fez com o preço. Fechou próximo das máximas, opa, comprador. Entrou volume, aí ele veio embaixo, opa, vendedor. Então vamos lá, vamos esperar esse candle que é vendedor perder a mínima dele. Simples. E aí um candle veio com menos volume, devolve, aí o outro entra. E na hora que o outro entra, ele jogou para cima, pronto, ele já confirmou, quebrando todos os padrões aqui, rompendo o máximo desse candle, rompendo a abertura desse candle, rompendo essas máximas. Ele já disse assim, ó, o cara gastei para jogar para cima. Não tem que me prova ao contrário. Pronto, gastei para jogar para cima. Tô só confirmando que aqui eu parei, aqui eu joguei para cima também, ó. Joguei para cima também, ó. O preço veio na mínima e fechou na máxima. Olha a força desse candle, olha o spread dele. O spread, fechamento, corpo. Olha o spread. Claramente, uma atuação compradora nessa região. E aí quando eu olho o candle a candle, como você já sabe, aí a gente pega o feeling do cara nessa região. Opa, o cara tá atuando aqui para levar preço. Por que o Wave seca, o Ellison, nesse movimento lateral? Porque os caras não têm interesse mais em negociar. Porque mesmo com o preço parado, às vezes os caras têm interesse em jogar preço. E aí o preço fica lateral, mas fica com força, fica com injeção de combustível, mesmo lateral. Você já viu, aqui tá com força, tá com combustível, a pressão. Só que aí na hora que entra essa pressão e o preço devolve para cima dessa barra com essa capacidade, com essa força, tomando aqui a máxima dessa barra, só fica o detalhe do stop que fica caro. Mas o que eu identifico? Aqui esse volume é de clímax, de parada. Os caras estão pressionando aqui para segurar o preço. Por quê? Porque se não for, não perde essa máxima, Só que ele veio, perdeu essa já, e aqui perdeu lá na frente, ou seja, perdeu as duas. Quem é que está atuando? Esse cara aqui. É o comprador que ele absorveu com esse volume, e aqui ele jogou o mercado mais uma vez para cima para continuar o movimento que já vinha, que era de alta. Claramente, já vinha, então continuou o movimento de alta. Após esse padrão no preço,
cara jogou o preço para cima, girou, e aí a leitura do preço e a leitura do volume mostra que pode ser um clímax, uma parada. Por quê? O preço lateraliza, devolveu, cara. Não tem vendedor aqui, então eu concluo, né? A leitura me diz assim, pode concluir, bater o martelo e virar a ponta do prego, porque não tem vendedor. Por quê? Porque o cara já tomou a região de máxima, não tem vendedor. O que foi esse volume? Clímax, parada de preço. Aí o cara depois que joga para cima entra combustível, pronto, o cara me empurrou nessa pernada aqui. Se eu comprasse nesse candle, qualquer candle que eu tomasse risco, eu não estava comprando sozinho, porque eu já estava vendo que aqui foi parado e aqui o cara jogou para cima. O problema desse padrão, que eu acho também, para mim, é só o tamanho dos stops. Fica bastante caro. Diferente dos padrões de candle gatilho, né? Mas esses padrões ficam bastante claro, cara. Bastante claro. Valeu. Bastante caro. E aí você pode observar o Waze Wave, porque ele vai dizer. Se ele disser alguma coisa para você em relação ao histograma que está aumentando, você vai observando se está aumentando e absorvendo, ou se está aumentando e o preço está empurrando. Se estiver empurrando, você fica ligeiro. Se estiver absorvendo, o que é absorvendo? Pavio embaixo, o preço devolvendo para cima. Aí você casa a leitura do volume embaixo aqui, com o volume em cima. Opa, entrou volume, o preço jogou para cima. Ah, fechou próximo das máximas. Rapaz, a compra é quem está atuando aqui. Você pode fechar o olho e confiar. Porque o mercado é mais ou menos todos os dias e é isso aí que acontece. E aí, se você não vê volume no Waze Wave, você observa candle a candle, vai dar o feeling. E aí, se nenhum dos dois der o feeling, aí você não toma risco. Porque se você também tiver dúvida, não clica no mercado com dúvida. Eu acho que possa ser... Não, achou, pronto. Já para, trava, procura outra operação, porque não vai dar certo. Clicar com dúvida não vai dar certo. Eu queria achar um padrãozinho que houve, se houve algum, que o Waze Wave ele secou. Acho que aqui, ó. Tem esse marcado aqui, ó. E o padrão também que eu ia falar, que é o mesmo, né? É o mesmo. Tanto esse padrão tem os volumes dando a pancada para baixo com a lateralização. Olha o Waze Wave. Deixa eu ver aqui na hora que ele secou. Ele girou nesse candle. Aí aqui o preço parou, secou o combustível. Aí eu olho o candle a candle. Quando eu olho o candle a candle, aí eu começo a ver a atuação. O preço veio embaixo, devolveu. Aí dentro desse padrão, que é aquele do volume para baixo, volume para cima, eu já tive outro padrão, que é o quê? O blend de candles. Olha lá o blend de candles. Olha um blend de candles aqui. Bonitão. E olha o volume desse candle, jogando o preço. Devolvendo o preço para cima. Opa! Aonde é a minha possível entrada? Se eu usar a lógica da entrada da demanda nesses preços, nesse candle, na hora que ele fecha, eu posso tomar risco. Se eu quiser ser conservador, eu posso esperar romper a máxima, pelo fato de estar enxergando o blend de candles. Então eu vou deixar romper a máxima. E aí, em todos, independente, o que vai ser o principal vai ser o tamanho do stop. 180 pontos de stop para mim, ó. Não é por nada não, mas se aqui tiver um contexto, não é por nada não, vou dizer aqui, não é por nada não, mas se aqui tiver um contexto bacana, com um stopzinho desse aqui de 160 pontos, na hora que esse candle fecha aqui, ó, 150 pontos, eu tenho coragem de tomar risco. Aí eu já tomo um risco com 5 contratos, aí também só para fazer uma operação, ou então com 3 contratos para fazer 2 operações. Tomo risco na compra, puxo o stop aqui para trás e pronto. Se eu tiver certo, posso tomar calor, mas o preço vai pelo menos até a região de topo anterior, que seria lá em cima, ou essa aqui, ou então fundo atrás lá perdido, ó, região de fundo perdido. O preço pode vir testar por baixo. E aí pelo menos lá até lá paga. Eu tomo risco. Stopzinho cabendo no meu bolso, eu tomo risco. Porque são as oportunidades que a gente tá vendo no gráfico, no preço, no mercado. E aí o que falta, muitas das vezes, é só aquele terceiro tópico que eu falei no início da aula. É só a coragem de clicar. Mas o padrão acontece. Aqui, por exemplo, volume. Volume. Rompeu o fundo com volume, vai cair. Aí o preço lateraliza. Aí o volume começa a diminuir. Aí mesmo, olha, achei o Ellison. Mesmo o mercado lateral, trabalhando de maneira lateral, olha o combustível no swing ou nos ticks que o mercado deu para cima. E aí você compara com os ticks que o mercado deu para baixo. Dá para enxergar visualmente falando alguma coisa nessa região? Dá para enxergar alguma coisa nesse contexto? Dá para enxergar quem é que mais ou menos está querendo, né, fazer alguma coisa? Ele pode não conseguir, isso é fato. A gente pode, um exemplo, pode acontecer isso. A gente, por exemplo, comprar após um candle desse, levando a máxima desse candle aqui atrás, tá? E depois outro vir aqui e fazer puff, pegar o stop da gente? Pode.
O mercado é soberano e isso aqui não é o santo grau. Senão eu metia 50 contratos, 100 contratos, toda vez que eu visse isso, e já tava perto de ficar rico já. Bem novinho. Mas não é o santo grau, então a gente fica ligeiro. Casou com o contexto. Aí observa. Olha o volume entrando. Caramba, o mercado tá lateral. Mas tem alguém me dizendo uma coisa. Aí vou swing para baixo, que é o movimento para baixo. E rapaz, tá fraco. Ele começa, pá, pernadazinha para cima. Aí começa os caras botar. Rapaz, dá para ter uma noção de quem é que tá atuando nessa região? Quase não dá, né? Quase não dá, para dizer alguma coisa. Quase não dá. Pelo price action, né? Acabou de perder fundo aqui atrás, com muito volume. É só vender e meter pau na venda. Só que não. Olha aqui que coisa linda. Eu acho... Deixa eu ver se foi. Eu acho que eu vendi nesse candle aqui. E aí, diferente de alguns gatilhos que apareceram, olha só a questão do insight que eu passei para vocês. Esperem romper a máxima ou a mínima. Olha lá, o mercado deu uma absorção brutal aqui, ó. Pá, parou. Eita, candle gatilho limpo na máxima do dia. Coisa mais linda do mundo. Só que não. Primeiro candle não tomou a mínima. Segundo candle não tomou a mínima. Terceiro candle não tomou a mínima. Quarto candle não tomou a mínima. Quinto candle. Perdeu a mínima no quinto candle. O Elton vendia nesse candle? Não. Graças a Deus. Porque aí eu teria pegado micharia e o preço teria voltado na minha cara. Porque olha a oportunidade aqui, ó. Logo em seguida, clara. O preço veio na região de máxima, anterior rompida, junto com a proximidade aqui, próximo da barra. Veio aqui uma defesa dessa, com esse volume. Aí o próximo candle fechou acima da máxima, é o que eu acabei de falar. O que falta é só a coragem. Só falta coragem. Ah, rompeu lá em cima, cara. Se tivesse rompido, fechado próximo da máxima do candle, 120 pontos de stop eu aguento. Mas fechou lá em cima, dá o quê? Dá 180 pontos, eu não aguento. Qual foi a minha outra dica? Pega a máxima do candle, marca, toma risco quando o preço vier. Se vier, às vezes não vem. Pegar a sua ordem, seu stop não tá técnico, você pode tomar um calor infeliz aqui. Se você tiver certo, o mercado vai pagar você pelo menos até o topo anterior. Se você tiver errado, infelizmente vem pegar o stop. Faz parte da estatística. Mas aí, ó, o preço pegou sua ordem nesse candle, devolveu logo em seguida, fez um blend de candles. O que é isso? Padrão de rejeição, o preço caiu, foi devolvido, fechou acima. Aonde? Na máxima do candle. Ó, coincidência. Onde houve uma absorção, a região de máxima anterior. Será que o cara levou e está fazendo um teste por cima, hein? Será? Não sei. Mas aí o preço confirmou. Foi embora. Nesse aqui eu não tinha vendido. Mas nesse aqui eu tinha comprado. E aí se tem algo melhor aqui, ó. Eita, coisa linda. Já tô vendo. Tem uma milhar aqui, ó. Tem uma milhazinha aqui próxima. 120 mil, tá? Não foi nela, não. Acho que foi por isso que eu não comprei esse candle aqui. Acho que no dia eu vi, mas não comprei por causa desse. Então, o preço veio na região. Não veio na milhar, mas veio na região. Mas aí veio na região de máxima, anterior rompida. Tomou a defesinha e foi embora. Mas olha a diferença do insight que eu passei. Espera romper no primeiro, segundo, no máximo no terceiro. Para o cara mostrar que está capaz de fazer o movimento. Não houve capacidade, rompeu depois, fica esperto. Aqui é diferente, aqui ele já rompeu e levou. E aí o exemplo, ou os exemplos, continuam. Olha lá, absorção brutal, coisa mais linda do mundo. Pá! Aí você, mais acima, na máxima do dia. Pá! Candle gatilho. Primeiro candle, segundo, não rompeu. Terceiro, fechou abaixo do meu candle gatilho. Eu tomo risco. Fechou longe? Fechou. Olha o segredo. Quantos pontos de stop se fechar abaixo? 150. Fechou longe? Dá uns 180. Pronto, vai lá, dá 190. Não aguenta no bolso. O que o Ed faz? Joga a ordem aqui assim e deixa o preço vir pegar. O preço veio pegar a ordem. Acionou a minha entrada. Tô agora com um stopzinho de novo de 150 pontos. Daqui pra cá. Tô dentro da operação. Pelo menos até o fundo anterior. O preço veio me pegar pelo menos 2 para 1. Pode não ter pagado seus 1000 pontos. Mas aí uma oportunidade que o mercado me deu de arriscar 160 pontos. Para me pegar no mínimo aí, ó. 225, 230 pontos. Ou seja, favorável risco-retorno. E aí aqui em cima, coincidência ou não sei se isso aqui é coincidência, né? Aí volume para cima, o mercado lateralizou e deu uma pancada com volume para baixo. Não perdeu a mínima, como esse candle, mas logo em seguida esse aqui já tomou. O problema dessa operação, você vai vender aqui, se não esperar ele vir testar as mínimas aqui anteriores, no caso essa mínima aqui, ó, seria essa mínima. Se você não tomar risco nessa mínima, quando ele vir testar, às vezes o preço vem no meio da barra, depois vocês vão saber o porquê,
testar. Se não fizer isso para diminuir o tamanho do seu stop, você vai vender aqui ou nessa barra que fechou abaixo dessa. Problema, o tamanho do stop que fica caro, somente. Mas é outro padrão. Aí você calcula o risco e o retorno. O retorno é possível 100 pontos. Arriscar 215, para mim não vale a pena, não pega. Mas aí pagou mais um pouquinho, parece. E aí houve, na região de máximas, 2 padrões que a gente acabou de aprender, tanto o gatilho e o martelo, né? No caso aqui é a estrela, e o padrão também de mercado entrou volume, entrou combustível para jogar para cima, mas ele parou lateralizando, ou seja, possa ser que acabou o interesse de negociar em regiões acima, ele devolve com brutalidade, já entra aquela lógica de se o mercado romper aqui a mínima desse candle, ou a abertura, não tem comprador, e também aquela outra lógica também da entrada da oferta no preço na região de máximo. Então, qualquer operação aqui, o stop é técnico aqui atrás, o que vocês têm que calcular é o tamanho do stop e meter o pau na operação, pegar essas oportunidades. Entenderam os meus gatilhos, o que eu procuro para operar todos os dias, nem mais nem menos. Depois que eu vi que esse negócio é bom, que ajuda, que eu não quero saber de nada mais. Então eu procuro isso. Se tem, na mínima do dia aqui, ó, quase, repito, quase que eu compro na região de mínimas, naquele dia antes do estouro. Por que eu não comprei? Porque eu tinha uma variação na minha cara, e aí eu calculando o meu risco e o meu possível retorno, eu fiquei invalidado de comprar antes do estouro. Me arrependo? Não, porque eu peguei, depois que estourou eu peguei. Mas olha lá, o que aconteceu em relação ao nosso operacional, pelo menos o meu e o que eu estou passando para vocês. Primeiro, houve essa tentativa de parada dos preços, que é o volume, o preço deu uma parada, aí ele lateraliza, começa a dar repique para cima, aí olha os preços, os candles nos dizendo algo. Toda vez que o preço tenta cair, ele devolve e fecha na máxima. Tentou cair, devolveu, fechou na máxima. Aí esse carinha aqui, pá, entrou, rompendo essa barra aqui. Aí a pergunta, existe vendedor rompendo essa região de fundo? Nessa barra e nessa? Por que aconteceu isso? Esse cara não tá com tanta bola não. Ou então, pode ser o nosso inside, ou então não tem vendedor aqui foi só uma absorção. E aí o outro inside da gente, a gente começa a observar o movimento, né? Como sempre, nosso segredo operacional está sendo passado para vocês. Olha o carinha gastando para fazer o movimento. Depois dessa queda desse dia, um negócio desse aqui acontecendo, olha o combustível. Opa! Será que tem alguém gastando dinheiro nesse movimento? Se eu estou sem esse cara aqui, eu tenho que pegar a operação baseada no price action, no padrão de candle, qualquer coisa. Mas é quando eu vejo a intenção dos caras, aí já fico ligeiro. O movimento aqui é favorável. Qual é o nosso próximo segredo? Ninguém sabe, né? Vocês não sabem. Jogou o Midas, pá. E aí o preço veio na região do Midas, algumas vezes. A primeira vez que veio, todo mundo estava lá na sala, lembra? Defendeu, que no gatilho, rompeu a máxima. Só que eu falei, na hora que aconteceu, eu falei. Pra mim, se eu comprar aqui, o padrão, a região de Midas é interessante. Porém, eu tenho um risco atrás do candle e um retorno na cara da variação. Compensa? Não, que se compensar, só tinha comprado aqui, ó, nessa região que foi antes de dar o estouro. Não comprei por causa disso. Eu calculo o risco e o retorno que eu tenho na operação. Se não for viável, eu nem pego. E muitas das vezes acontece de eu livrar de evitar de perder dinheiro. Como, por exemplo, aqui, ó. Se alguém comprou por causa do padrão e do candle que rompeu e confirmou, show de bola. Mas se não tivesse vendo isso aqui, eu ainda dava parabéns para você. Mas se você tá vendo isso aqui, você tomou risco, infelizmente você não está seguindo o operacional. Beleza. Mas aí o preço começa a trabalhar aqui embaixo. Pá, aí a coisa mais linda do mundo acontece. Deixa eu ver, a gente tem uma milhar aqui que eu lembro. Tem uma milhazinha aqui, ó. Então a gente tem uma milhar aqui, que o preço rompe a milhar. Rompeu a milhar para baixo. Qual é a nossa venda, pessoal? Todo mundo já sabe. Se rompeu a milhar, logicamente não é seguro vender fundo, né? Tá próximo do fundo. Mas se rompeu, vamos dizer que vamos pegar a continuidade. Após o primeiro e segundo teste por baixo. Não teve? Não, graças a Deus. Por quê? Devolveu. Aí a pergunta, que padrão é esse? Blend de candles. Esse candle levou a máxima dele. Fechou acima. Eu vou até dar um zoom aqui que parece brincadeira, mas é verdade, acontece direto. Tomou a máxima do candle, fechou acima. E olha lá o que eu falei. O risco que eu tenho na operação aqui, de comprar na hora que o preço rompeu e fechou lá em cima, é o mesmo de quem compra na hora que rompe, mas só rompe. Só que diferente desses caras, a gente já viu que já fechou, vale a pena tomar um risco aqui, ó. Bota a ordem aqui em cima. O que é que esse candle veio fazer?
pullback na máxima do Blended Candle. E aí na mesma hora ele já rejeitou o preço acima da máxima do candle e também fez o segundo teste com confirmação acima da minha região de liquidez, milhar. Ou seja, esse preço levou milhar, primeiro teste, segundo teste. Todo mundo já sabe de qual é salteado isso aqui. É compra, com stop atrás dessa região do padrão de candle, da defesa, e aí o alvo, topo anterior ou variação. E aí é isso aí. Foi embora. Na hora eu tava com a minha tela compartilhada, tá acontecendo isso aqui, eu vi, mas não peguei. Mas acho que algumas pessoas pegaram isso aqui naquele dia lá. Por que você tava procurando compra aqui? Só por causa disso aqui, ó. Tava procurando compra. Absorção, tá? Tudo que eu espero acontecer, tava acontecendo. E aí o preço veio de novo. Para quem lembra, que tava com Midas aqui, lembra. O preço veio na região do Midas, acho que eu vou até botar o Midas. Olha lá, que coisa linda. Tudo que a gente espera para tomar risco em operação, teste do Midas, entrada de demanda nos preços, combustível nas pernadas de alta, região de milhar, que é o contexto, BBB, bababá, pronto. Aí ficou, ó. O preço rompeu Midas para baixo, devolveu junto com o milhar, fechou acima, fez um pullbackzinho intraqueno, né? Veio e foi embora, daquele jeito que eu passei na aula passada. E aí veio de novo no Midas e o preço para, lateraliza. Aí rompe com força, muito volume, mas ele logo em seguida devolve e logo em seguida fecha acima. Eu vi isso, eu estava narrando, falando, não vou tomar risco, não é porque o padrão que eu acabei de ensinar não confirmou, não era viável. Região estava favorável. Contexto, milhar, BBB. Só que nesse dia o stop estava muito caro. Quando eu puxei atrás do padrão de candle o stop e vi que estava dando 180 pontos e atrás da milhar estava dando 200 pontos, pronto, na hora que ele rompeu ele estava dando mais de 180 pontos, que é o meu stop diário. Então para mim não compensa. Se eu tomar isso aqui, negócio para mim atrás da, por que o stop seria atrás de milhar? Seria 30 pontos atrás dessa região do candle? Sim, só que eu tenho uma região de milhar aqui, o mais tecnicamente falando seguro seria jogar aqui atrás da milhar, porque eu já vi que o cara tomou para cima, ele pode vir testar por cima e ir embora, então eu estou protegido atrás da milhar. Então o mais seguro era atrás da milhar. Quando eu vi isso, puxei o stop, não era viável para mim. E aí, eu pensando em compra, meu problema era esse carinha, que não estava compensando o risco e retorno, eu pensei, após essa absorção em rejeição, após essa absorção, após estar rejeitando o Midas para cima, ou seja, o cara está segurando, a demanda está rejeitando a oferta, está segurando os preços acima do Midas. Após tudo isso, eu só preciso que o preço leve essa região e teste pelo menos 2 vezes para me pegar até o topo anterior. Eu estava falando, se romper a variação e testar 2 vezes, eu compro até o topo anterior, porque o meu alvo será 300 pontos e aí meu risco, jogo o risco de 180 pontos aqui na região anterior, do pivô anterior, tá pronto. Só que aí o mercado continuou, trabalhando, rejeitou nesse candle. Na hora que eu vi esse candle, eu vi a agressão, a pancada, aquela coisa, fiquei ligeiro, mas esperando romper a região. Quando ele levou de uma vez, aí eu comprei nessa região aqui por cima, acho que 255 aqui em cima, 255. Fiquei comprado em alguma região aqui assim nesse candle. Peguei 2.000 da alta. Mas você estava procurando compra aqui por quê? Você estava achando que era fundo do dia aqui? Não poderia cair mais? O mercado não vinha caindo? Poderia. Só que eu tenho indicadores que me auxiliam na visualização de quando eu vi o dinheiro trocando de mão. Olha onde foi que entrou dinheiro comprador. Em relação a todo dia, o dia todinho. Com exceção daqui do início do dia, olha onde foi que entrou. Nessa trabalhada de mercado aqui de 10 horas, 10 e meia até 3 horas da tarde, olha onde que entrou dinheiro. Será que eu estaria comprando aqui achando que poderia ser que subisse? Não. Estava tomando um risco dentro do meu operacional, do que eu sempre espero e procuro dentro do mercado. É isso aí. E aí, houve os gatilhos, como eu estava falando, né, a questão do gatilho que eu queria falar, houve o gatilho, houve a confirmação, não confirmou por causa do risco-retorno, houve o gatilho, houve a confirmação, não confirmou por causa do risco-retorno, houve o blend de candles, que é o meu segundo gatilho, houve a confirmação, não peguei porque eu estava explicando aqui na hora e tal, mas a gente já tinha visto todo o contexto, então estava favorável. Poderia ter pegado os 4.000 pontos, não é só, não peguei, mas beleza, faz parte do jogo. Então é isso aí. Eu creio que vocês entenderam a questão dos gatilhos, os 4 que eu uso só. Ó, um blend de candle, não rompeu máxima, coisa linda, não deu entrada. Outro candle, abre aspas, não é gatilho, mas vai que seja, né? Quando? Quando tomar a máxima dele, a abertura. Não perdeu. No primeiro, segundo, terceiro candle,
não deu start, porque é como se fosse um martelo isso aqui, não deu. Mas nesse aqui, o stop só ficou caro, mas deu. O que é que eu fiz? O Elton, eu comprei, não vou mentir, comprei, pronto, comprei nesse candle, todo mundo viu lá na hora, comprei, o preço andou, eu me arrependo porque eu saí logo, saí na variação que tinha aqui, saí logo na variação, deixou 3 vezes por cima da variação, não passou, eu saí. Mas aí o preço foi embora, teria pegado, acho que hoje 700 pontos, 900 pontos, quase 1000 pontos, teria pego. O que você usou? Padrão de candle? Não, absorção. Você usou o quê? Price action? Não, leitura do volume. Você usou o quê? Combustível no movimento, tudo. Que eu sempre passo. O contexto é esse. O contexto é esse. O operacional é esse. Os gatilhos operacionais meu são esses. E eu vou passar só um detalhezinho. Vou passar um detalhezinho. Detalhezinho. O que eu queria passar que era a questão de esperar romper, confirmar. Se o stop ficar caro, espera o pullback na máxima dele, toma risco. O outro detalhezinho que eu quero que vocês peguem também, que eu vou passar, é esse aqui. Por exemplo, estamos na mínima do dia. O preço acabou de perder a mínima do dia. Pá, perdeu. Aí ele vem testar por baixo. Aqui não, até que foi de dado aqui. Ele fez movimentos. Teve mais candles. E aí teve o candle gatilho, beleza. Só que às vezes acontece, deixa eu procurar um exemplo, do preço romper a região e logo em seguida ele deixa um martelo. Deixa um candle gatilho. Não é seguro entrar em candles assim. Por exemplo, o preço acabou de perder para baixo, VWAP. 1, 2, 3 candles. Aí esse aqui deixou o gatilho, entre aspas. Deixou o gatilho, padrão rejeição. Só que o preço fez isso. Ó. Rompeu, voltou e deixou o candle gatilho aqui. Não tem garantia de que esse candle gatilho é para cair. Por quê? Porque o preço às vezes ele rompe. Aí ele vem, defende a primeira, é a lei dos dois testes. Lateraliza e depois rompe para cima. Devolve no segundo. Como aconteceu aqui, devolveu para cima. Teria sido estopado pelo padrão de candle na região de VWAP. O que você aconselha? Eu aconselho vocês não pegarem após rompimento os padrões de candle para operacionalizar. Esperar o preço fazer o seguinte movimento. Assim que ele romper a região de VWAP, por exemplo, assim que ele romper a região de VWAP, por exemplo, espera ele se distanciar, espera ele tomar tendência, espera ele tomar direcional, e aí depois de 3, 4, 5, 10, 15, 20 candles, aí ele começar a vir fazer o padrão, porque você vai ver na vinda dele se já vai acontecer a absorção no meio do caminho. E às vezes ele vem até em ABC, ó, faz um ABCzinho, vem de novo, continua caindo. Só que você tem a região de liquidez que pode ser testada, que é VWAP. Quando chegar na VWAP, se acontecer o padrão, após o que, Elton? Após o mercado ter rompido, ter ido embora, ter voltado, deixar o padrão, é mais seguro do que só isso aqui, ó. Rompeu a VWAP, por exemplo, aí veio aqui, deixou o belo padrão, vou comprar. Não faça isso. Não, mas não tem padrão de candle? Sim, mas não, espera o padrão após um movimento longo do mercado, após um esticado e um retorno. Porque isso aqui pode ser um teste, e aí você compra no padrão, por exemplo, às vezes até ele rompe a máxima, mas aí depois ele devolve para baixo. Por quê? Porque esse padrão de candle, abaixo de rompimento assim ou acima, não é seguro na hora que acontece. Mas depois de um teste longo, seja em ABC, por exemplo, é mais seguro. Semana passada alguém me mandou uma foto, disse, rapaz, eu peguei um padrão de candle aqui, do jeito que você me ensina e tal, e aí eu fui estopado. Aí ele me mostrou, aí ele tinha acabado de pegar um rompimento. O preço rompeu, fez um padrão de candle abaixo do rompimento, ele pegou pensando que esse padrão iria ser válido só porque rompeu e fez o padrão. Só que não, por quê? Se o mercado tivesse indo embora e depois voltado para o pullback, seria mais seguro. Seria mais seguro. Porque assim que ele rompe, muitas vezes ele devolve o preço para cima da região, ou seja, rompe falso. E aí você está pegando a operação mais segura. Eu acho que vocês entenderam a questão de esperar. Por exemplo, não, aqui não foi, mas por exemplo, aqui, ó, rompeu para cima, aí ele veio testar, deixou o padrão de candle. Se você pega o Elton, eu fico inseguro. Eu posso usar a lógica dos dois testes, 1, 2, mas o padrão, se ele deixar o padrão de candle, assim como também, mesmo que não tenha padrão, mas se ele testa ali com uns candlezinhos, por exemplo, michuruca assim, ele fica com aqueles candlezinhos chuchu aqui, ó. Ah, 1 teste, aí 2 testes, aí 3º teste. Isso aqui não é martelo, não é gatilho, mas ele deixa os testes em cima da região, eu pego por causa dos testes. Poderia pegar aqui por causa dos testes, mas pelo padrão de candle eu não pegava. Por quê? Porque às vezes, eu digo porque eu já testei, às vezes o mercado faz esse padrão, aí logo em seguida, aí ele faz isso aqui, ó. Ele vem aqui embaixo e devolve o preço para baixo. Entendeu? Não é seguro esses assim. É como se fosse os intracandle, não é seguro.
Pelo menos a lógica do padrão martelo ou estrela. Não é seguro após romper, você já querer pegar. Eu queria, mas eu acho que vocês entenderam. Manda. Tem um aí no dia 10, enquanto você tava mostrando o exemplo, eu vi ele ali, se você pudesse explicar. Manda o horário. Não, chega lá no dia. Tá no dia 10 aí? Tá. Ah, esse aí, ó. Bem em cima aí, ó. E esse aí, esse mesmo. Esse aqui? Esse padrãozinho aí. Esse padrãozinho aqui. E eu vi ele, coisa mais linda do mundo. Esperei ele romper a máxima dele. Ele não rompeu. Pra me pegar, por quê? Ajuste, né, pai? Variação, ajuste. Tem até uma medidazinha aqui, eu não sei que medida é esse. Mas fundo anterior. Não era favorável? Tudo favorável. Mas aí, lá a pergunta é: qual foi o fechamento desse candle? 995. Qual é a máxima desse candle? 995. Fechou acima? Não, senhor. Teve compra? Não, senhor. Graças a Deus. Graças a Deus que não deu compra. Outro gatilho. Isso aqui é um gatilho. Gatilho em relação a padrão e candle. Assim como esse é um gatilho, esse é um gatilho. Esse é um gatilho em relação a padrão de candle. Mas o contexto, a região era favorável. Mas o que eu acabei de passar, confirmou? Não. Não teve operação. Confirmou? Não. Não teve operação. Caiu? Confirmou? Não teve operação. Esperar a confirmação é o segredo desses padrões de candle. Não é só o padrão e o volume, não. O contexto e esperar confirmar. Olha aqui que coisa linda. Levou a região, veio testar uma vez, defendeu, veio de novo, aí o volume me deu, ligou o alerta. O volume pra mim, para o Elton, ligou o alerta. Opa! Aí ele toma perto da mínima. Pronto, se o stop couber no meu bolso, eu já vendo aqui e acabou. Eu espero vir pegar fundo anterior e fundo anterior. Acabou. Acabou o dia pra mim. Deixa eu ver se ele perdeu a mínima. Fechou abaixo da mínima, logo em seguida. Fechamento do candle 410. Mínima do candle 415. Fechou abaixo. 5 pontinhos. Já era. Fechou abaixo, tomou a região. Acabou. Venda. Quantos pontos de stop? 200 pontos. Poderia ser que o stop me desproporcione. Mas aí eu pego o quê? Diminuo a mão, pego 2, 3 contratos. Pronto. Peguei uma operaçãozinha com gatilho na região, confirmado, porque perdeu. E a operação se segurou, pagou até o ajuste 600 pontos. De graça. Só usando isso aqui. De graça. Só usando isso aqui. Coisa mais linda do mundo. Os padrões, os gatilhos de entrada que eu passei para vocês, que eu utilizo, pode ter mais, mas fulano usa borboleta, usa doji, beleza. Eu uso esses 4. Eu só uso esses 4, procuro esses 4, espero eles confirmarem. Primeiro o contexto. Os mais seguros, os gatilhos, martelos e estrelas, porque são os stops mais curtos. Dependendo, né? Esse aqui ficou caro, por exemplo, mas são os mais curtos. Esses padrões, os outros dois, que é a entrada da demanda com o preço fechando próximo das máximas, e aquele aglomerado que eu falo, que é volume para baixo e volume para cima. Esses são seguros, são bacanas, mas tem os stops caros. Mas dá para ser operacionalizado também. E os gatilhos só são confirmados, estou só recapitulando a aula. Os gatilhos só são confirmados quando perdem as suas máximas, como esses blenders, ó, região de mínima, fundo do dia, pá. Aqui no gatilho, embaixo do fundo do dia. Embaixo do fundo do dia. A mínima era aqui, região de mínima. Pronto. Aqui no gatilho. Rompeu a máxima, fechou acima. O que mata, pra mim, é só o tamanho do stop. Mas a operação tá dada. O stop aqui tá 300 pontos. O que mata é o tamanho do stop. Pronto, mas beleza. Mas se tomar risco, pelo menos de 2 para 1, 300 pontos, pagou 500 pontos. O que você usou aqui? Somente o que eu procuro direto. Só leitura de volume, que é o esforço. Padrão, que é a rejeição, o blended, rompeu a máxima, confirmou, pau nele. Pau no gato, acabou. Região, que é o contexto, fundo, tal, beleza. Se tiver outra região aqui, milhar, pá, ajuste, melhor ainda. Só favorece mais a nossa proteção na operação, melhor ainda. Beleza? Então os stops nesse aqui são bacanas, nos blended e no gatilho. Em cima de VWAP, onde é que eu pego esses gatilhos? Em cima de VWAP, em cima de ajuste, em cima de milhar, em cima de POC, Midas, o meu xodó. Topos anteriores com muito volume, fundos anteriores com muito volume, padrão de rejeição, tudo. Eu pego esse esquema de olho fechado. Eu peguei essa operação aqui, acho que todo mundo viu. Isso aqui eu até postei lá no Instagram essa semana. Na hora que esse esquema fechou abaixo, eu não contei não. Tomei calorzinho, tomei, mas não contei história não. Calculei stop, 130 pontos, cabe no meu bolso folgado. Vendi na hora que esse esquema fechou. Então, se eu vi o gatilho, vi o padrão, perdeu a mínima. Na hora que perdeu a mínima aqui, ó, na hora que ele fechou abaixo, ó, mínima, 445. Esse aqui daqui fechou abaixo.
já confirmou o gatilho. Região de máxima, eu tenho um contexto, pronto, o stop aqui atrás cabia no meu bolso, tomei calor, normal demais, pessoal. Se você tiver saído da operação, você vai tomar calor, mas não pega o stop, que é o principal. Pronto, aí depois que o mercado foi lá em cima, veio no milhas do cara aqui, ó, que eu tinha colocado, que eu lembro-me, rejeitou, o mercado confirmou aí, acho que eu peguei uns 400 pontos nessa operação, né? Fácil e dado. Pagou até fundo anterior aqui, coisa mais linda do mundo. Como eu não saio com alvo, se eu tivesse colocado meus alvos aqui, eu teria saído com exatamente 390 pontos. Só que eu saio protegendo a operação, preço caindo, eu saio protegendo, provavelmente eu fui tirado aqui. Eu botei atrás desse candle, fui tirado por esse candle aqui. Acontece. Beleza, show de bola. Mas só é isso que eu procuro. Se tiver mais algum insight em relação a gatilhos operacionais ou outra coisa para falar posteriormente, a gente pode dar uma recapitulada nessa aula. O que eu tinha para falar era isso, em relação aos padrões de candle, em relação ao contexto para se operacionalizar, que é o principal, aonde é o gatilho. E o detalhe, não entra no gatilho, não entra em qualquer lugar. Espera ser a região favorável, espera ele confirmar. Quando é que ele confirma? Quando ele toma a máxima. Se o stop ficou caro, bota na máxima lá a ordem, deixa o preço vir pegar. Se pegar a ordem na máxima e depois foi embora, beleza. Se não pegar e foi embora sem você, não tem problema, espera a próxima. Então é isso aí, eu opero no minuto, viu? Esses gatilhos funcionam no M5? Funciona. No M5 tem gatilhos? Tem. Dá para se operacionalizar? Dá. São seguros? São também. A mesma lógica se aplica em outros fractais. A mesma lógica, você vai usar a mesma lógica. Então no M5, por exemplo, que no gatilho, perdeu a máxima? Perdeu. Meteu o pau na compra aqui. Problema? Tamanho do stop. Problema, tamanho do stop. 600 pontos de stop. Só. Alvo. Dá até um alvo bom, mas se ele vir até o fundo anterior, você vai pegar 300 pontos até o fundo anterior com stop de 600, 700 pontos. O problema do M5 é esse. Mas o padrão, a lógica, isso aqui é a lógica operacional é a mesma. Padrão, volume, absorveu, região, perdeu máxima, pronto. Só ter a coragem de cutucar. Olha lá, um padrãozinho de candle, perdeu máxima, rompeu. Esse veio fazer o pullback, ó, um teste, 2 testes, na máxima do gatilho. E o preço, região de fundo, pagou. Beleza, problema, tamanho do stop. O stop tá caro, stop tá 360 pontos atrás do candle. Somente. Beleza? Obrigado para todos, então. Uma boa noite para vocês, um ótimo final de semana. Obrigado por tudo, desculpa alguma coisa. E até a próxima oportunidade.